Eu sei que você precisa. O que está faltando é você sintonizar na sua... Então, meninas, como é que foi para vocês assimilar essa última aula que nós demos? Será que agora você está conseguindo se enxergar como Deus te enxerga? Bom, hoje nós já estamos indo para a nossa quarta aula do nosso mini curso Destravando o Manual Versão do Reino, e ela fala de um tema super importante que foi a reviravolta em toda a história de Sara. Então, me acompanha aí, pega o seu manual, a sua Bíblia e abre lá no penúltimo capítulo que diz assim: quando ela decidiu crer. Deixa eu mostrar para você. Tem esse texto todo aqui que eu quero ler com você. Olha só. Quando Sara foi repreendida por Deus por ter rido da promessa, alguma coisa dentro dela mudou. O sentimento de incapacidade deu lugar agora a uma gotinha de fé. Ora, a fé pode ser o tamanho de um grão de mostarda, mas quando decidimos crer, podemos até dar ordem aos montes. Sara era da idade de 90 anos quando deu à luz a Isaque. Que loucura, né? Eu sei, mas lembra quando eu te disse que a ótica humana não existe no reino de Deus? Sara é a prova de que a fé traz vida onde havia sequidão. Ela, agora com seus filhos nos braços, diz: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Diz aí, é ou não é um final feliz? Sara finalmente mudou o seu pensamento. Finalmente ela sintonizou a sua fé com aquilo que o Senhor tinha dito para ela, com a promessa que o Senhor tinha dito para ela. E aí no capítulo 18, lá no verso 10, acontece que quando eles disseram assim: e certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, a sua mulher, terá um filho. Só que a Sara, ela estava escutando atrás da porta. E Abraão e Sara já eram velhos, né? Já tinha idade avançada, meu Deus, Sara já tinha cessado os costumes das mulheres, né? Já estava para lá da menopausa. Abraão, então, nem tinha vigor no seu próprio corpo, mas aquela era a palavra do Senhor. E quando o Senhor fala algo a nosso respeito, ele fala exatamente aquilo que ele é fiel para cumprir. Ele não deixa a gente frustrado, mas ele faz com que tudo aquilo que na nossa mente é impossível aconteça bem diante dos nossos olhos. Ó, quando Sara, ela riu, mais uma vez, da promessa, daquilo que o Senhor tinha dito, e os homens muito bem certos, né, firmados, com a certeza daquilo que o Senhor tinha mandado eles dizerem: olha, certamente eu vou tornar vocês por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Aí Sara disse: ai meu Deus, de novo essa história, não é possível. Por acaso eu vou dar de mamar uma idade dessa? Quando ela riu, o Senhor a repreendeu. E olha só, Deus disse assim para ela: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá sim um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porque ela temeu. E ele disse: não diga isso, porque te ristes. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então, olha só, quando Sara riu, na hora o Senhor repreendeu. Haveria alguma coisa difícil para mim? Essa é a frase que você tem que dizer para você mesmo, com essa mesma entonação. E no final você diz seu nome. Por exemplo, haveria alguma coisa difícil para mim, Caroline? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o tempo todo na nossa mente que não tem nada, não tem impossibilidade nenhuma para o Deus que nós servimos. E quando ela foi repreendida pelo Senhor, algo mudou dentro do coração dela. Quando o Senhor disse assim: não duvide, né? Porque você está rindo. E ela disse: não, eu não ri não. E o Senhor afirmou: você riu sim que eu vi. Na hora ela temeu. É como se tudo aquilo que antes ela estava achando apenas impossível, ela teve aquele choque de realidade que Deus deu na vida dela. E ela disse: meu Deus, será que é real? Será que realmente vai acontecer? Quando as negativas dela deram lugar a uma pequena dúvida,
Isso gerou uma esperança no coração. E quando a esperança foi gerada, a fé começou a brotar. E aí é quando o Senhor diz, olha, mesmo que a sua fé seja bem pequenininha, se você crer de verdade, você poderá dizer, monte, passe de um lado para o outro. E aí é exatamente aí que as coisas começam a acontecer. Ó, lá nesse textinho aqui do nosso livro, tem dizendo assim: quando você decide acreditar naquilo que o Senhor te falou e começa a caminhar crendo na palavra e no cumprimento da promessa, não traz alegria só para a sua vida, mas a todos que contemplam o seu milagre. Quando você decide crer, você começa a andar em sintonia com o reino de Deus. A vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Traz paz e alegria ao coração. Sintonize na sua versão do reino. Ó, quando ela decidiu crer, tudo na vida dela mudou. O posicionamento dela diante da promessa mudou. A maneira como ela tratava a sua incapacidade mudou. A maneira como ela se enxergava mudou tudo, mudou ao redor. Porque quando nós começamos a crer na promessa que o Senhor tem na nossa vida, algo sobrenatural ele sempre acontece. E aqui, ó, neste capítulozinho, você vai ver aqui neste cantinho, essa frasezinha que diz assim: viver em sintonia com os céus é o primeiro passo para uma vida extraordinária. Mas olha só, lembra que na aula anterior a gente disse que Sara, ela estava lá descrita, né, na galeria dos heróis da fé, os exemplos de fé lá em Hebreus 11, e ela era tida como uma mulher de fé. Mas como pode uma mulher que teve tantas dúvidas, tantos questionamentos, ser descrita por Deus como uma mulher de fé? Exatamente aí que eu quero falar com você na aula de hoje. Quando nós mudamos o nosso posicionamento diante da situação, quando nós mudamos o nosso posicionamento diante da circunstância que a gente acha que está nos paralisando, nos atormentando, a nossa história ela muda. Quando você passa a de fato crer que o Senhor ele tem um propósito na sua vida e que mesmo você se achando incapaz, ele pode sim te usar e pode te aperfeiçoar. Você sai daquela posição de negação, ou seja, o tempo todo dizendo não é para mim, eu não consigo, eu não posso, e você passa a uma outra posição, a posição de dizer sim, Senhor, mesmo que eu não ache possibilidades, eu estou dizendo eis-me aqui. Quando ela decidiu crer, todo o passado dela de negação foi anulado e a fé foi dita como a sua maior característica. Quando você começa a crer, todo aquele tempo que você passou perdido e descrente da promessa que o Senhor tinha para a sua vida, ele é anulado e o Senhor começa a, de fato, daí escrever a sua história e aí você começa a se ver como Deus ele te vê. Então, é muito importante você sair desse posicionamento de que eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou insegura, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e começar a colocar 1001 desculpas para que seja um impedimento de Deus te usar. E dizer apenas, Senhor, eu sou o vaso, Tu és o oleiro. Me molda da forma que Tu queres, né? Eu quero estar nas Tuas mãos. Então, gente, isso nem sempre é fácil. Não foi de uma hora para outra que Sara ela decidiu crer. Isso demorou um tempo até que ela saísse, né, debaixo da palavra do Senhor, onde ela morava com o seu esposo Abraão, até ela gerar um filho, passaram-se anos, mas é importante que, não importa o tempo que passar, você faça sempre uma autocrítica, uma autoavaliação de si mesma. Será que eu estou de fato crendo na promessa que o Senhor tem para a minha vida? Ou será que eu estou negando o tempo todo a possibilidade de Deus gerar um milagre? Começa a se posicionar de uma forma diferente. Começa a agir de uma forma diferente. Quando você decide crer, é exatamente a partir daí que começa a contar para Deus. Porque Ele vai enxergar agora você assim, olha,
Agora sim, agora minha filha entendeu o propósito que eu tenho na vida dela. Agora sim ela vai ver todo o sentido de tudo que aconteceu na vida dela. Agora sim ela vai começar a entender que eu sou Deus, poderoso para fazer cumprir a minha palavra, embora aos olhos humanos seja impossível. Isso acontece para te fazer lembrar que você não é daqui, você é uma cidadã celestial. Então, o seu reino não é daqui. Tudo acontece conforme o teu rei te diz. Então, que você faça das palavras do Senhor na sua vida um decreto que fique assinado no seu coração e você creia verdadeiramente que Ele é capaz de te usar para a glória dele, porque tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Todo o material que nós confeccionamos é para a glória de Deus. Esse manual que está aí na tua mão é para a glória de Deus. Esse vídeo aí que eu estou gravando é para a glória de Deus. Porque quando nós entendemos o nosso propósito, nós sabemos que nós somos vasos de barro, mas nós carregamos um imenso tesouro. Então, já já nós estaremos concluindo esse mini curso e o desejo do meu coração é que a esse ponto, na nossa quarta aula, você já tenha mudado a sua mentalidade e dado lugar à voz do Senhor na tua vida.